Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Estamos na sexta-feira, dia 11 de dezembro, da segunda semana do Advento. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículos de 17 a 19. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis. Te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Interessante o tom de lamentação presente nesse texto, que diz: Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Na liberdade que o Senhor nos concedeu, Ele inclusive permitiu a desobediência. Mas do ponto de vista do coração do Pai que nos ama, que deseja o nosso bem e a nossa paz, fica sempre esse tom de certa compaixão por observar em algum momento nossas escolhas equivocadas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Permitamos hoje que o Senhor nos conduza pela mão. Entendamos que nossa rebeldia ou nossa desobediência às vezes nos leva na direção contrária àquela que seria da nossa felicidade, da nossa paz. Responderemos com o Salmo 1 ao texto da primeira leitura: Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. O evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizem: É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. O Evangelho confirma um pouco a ideia de que a desobediência, às vezes, ela não precisa de um lado, ela é um simples desejo de discordar, é um simples impulso à teimosia e a não seguir orientações, não seguir diretrizes da parte do nosso Deus, mandamentos que significam
tomar-nos pela mão na direção da nossa paz e da nossa felicidade. Aquela direção que faz correr a paz e a felicidade como um rio para nós. Então, usando uma brincadeira muito comum entre as crianças, Jesus fala que compara a geração a exatamente as crianças que nas suas brincadeiras dizem, né? Tocamos flauta, cantos, portanto, de alegria, e não houve a dança de alegria. Depois tocamos lamentações, cantos que deveriam ter encontrado respostas proporcional ao ritmo e à característica do canto de tristeza, e a tristeza não veio. E o que significa, Jesus na sequência diz, né? Veio João, João não comia, João não bebia e foi taxado por louco, por recluso. Depois veio o Filho do Homem que come e bebe e ele foi chamado de fanfarrão. De alguma forma, então, vindo quem viesse, com a característica que fosse, a sensação apresentada na reflexão por Jesus é de que ele seria igualmente criticado e posto de lado, rechaçado. E Jesus diz que compara esta geração a esse comportamento, o que significa que às vezes o espírito da obediência está acima da matéria da desobediência, aquilo que faz com que alguém critique, desobedeça ou discorde. Às vezes não é tanto a questão como simplesmente o hábito, a tendência, uma pré-definição da escolha pela desobediência, pelo afastamento, pelo não seguimento de orientação e de mandamento. Unindo hoje os dois textos de Isaías a este texto do Evangelho, talvez a gente seja convidado a entender que seguir o mandamento, a orientação dada pelo nosso Deus, é seguir a direção de nossa felicidade e também da nossa paz. Desejo a todos um dia abençoado.